E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos calcular, a partir da lei de Gauss, o campo elétrico gerado por um plano infinito de espessura 2A. E posteriormente nós vamos comprovar a equação de Poisson. Vamos observar a figura para compreendê-la melhor. Nós temos aqui o plano infinito, posicionado desta forma no meu sistema de coordenadas. Ele se estende de menos a mais infinito na direção do eixo x, e ele se estende de menos até mais infinito na direção do eixo z, que sai da origem O perpendicularmente ao plano da lousa. Portanto, nós temos um plano que está posicionado no plano xz com espessura 2A. Ele é limitado apenas na direção do eixo y, onde essa variável vai de menos A ao A. A distribuição de cargas é volumétrica, uniforme, o ρ permanece constante, e nós vamos calcular num primeiro item o campo elétrico gerado pelo plano em pontos internos. Nós, em vídeos anteriores, já calculamos o campo elétrico gerado pela simetria planar. Só que naquele caso nós desprezamos a espessura do plano em questão. Porém, os resultados são muito parecidos. Vamos observar essa figura aqui ao lado. Aqui eu tenho o plano em questão, com uma distribuição volumétrica de cargas elétricas. Ilustrei aqui as cargas pelos sinais positivos. E por ser uma simetria planar, indo de menos a mais infinito no eixo x e de menos a mais infinito na direção z, nós vamos observar que as linhas de campo elétrico são verticais. Acima do eixo x, acima do plano xz, nós vamos ter linhas na vertical e para cima, e abaixo do plano xz, nós vamos observar linhas de campo elétrico na vertical e para baixo, pela simetria ser planar. Aqui nós temos, por exemplo, posso chamar de vetor menos e. Então, utilizando a simetria do problema e a lei de Gauss, vamos calcular nesse primeiro item o campo elétrico em pontos internos. Para fazer isso, eu vou escolher uma superfície gaussiana fechada conveniente. Eu vou escolher uma superfície cilíndrica, como fizemos para o plano de espessura desprezível em vídeos anteriores. E esse cilindro, ele está centralizado na origem O. Muito bem. Observe aí a figura em questão. Como o plano é infinito na direção x e na direção y, tanto faz a posição da origem O. Muito bem. Bom, nós vamos assumir que esse cilindro possui uma altura que eu vou chamar de 2y. Então eu tenho y acima e y abaixo. Então essa área A está na coordenada mais y, esta área da base está na coordenada menos y. Muito bem. Desenhando ali o vetor campo elétrico e o versor da normal correspondente. Então está aqui o vetor campo elétrico, já discutido. O versor da normal externa a essa superfície gaussiana cilíndrica fechada S. O mesmo acontece na base, então vamos colocar aqui o vetor menos E e aqui o versor menos N. Perceba que o fluxo do campo elétrico se dá nas duas superfícies, na do topo e na da base. O fluxo do campo elétrico na superfície lateral vale zero, pelo fato da simetria ser planar. O plano é infinito. Portanto, calculando a partir da lei de Gauss, o campo interno, a integral dupla sobre essa superfície fechada S, do produto escalar do vetor E pelo versor N ds, é igual à carga envolvida dividida por ε0. Bom, a gente acaba de perceber que por onde há fluxo, o vetor campo elétrico e o versor N possuem a mesma direção e sentido. Então esse produto escalar nos dá o módulo de E, que eu vou chamar de E, vezes o módulo de N, que vale 1, N versor, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Então nós temos aqui o produto escalar nos dando a magnitude do campo elétrico
nos pontos da superfície S do topo e da base. Bom, como todos os pontos dessa superfície ou dessa, tanto faz, estão à mesma distância do eixo X, esse campo elétrico vai ter a mesma intensidade em todos os pontos. Então ele vai permanecer constante em todos os pontos dessa superfície do topo ou da base, pelo fato da distância vertical em relação ao eixo X ser a mesma. Logo, quando eu troco aqui por E e sendo E uma constante, o E sai da integração e eu vou ficar com a integral dupla sobre a superfície fechada S de ds. A carga envolvida, ela é a densidade volumétrica vezes o volume. O volume é a área da base, vamos chamar essa área de A, a área da base A, vezes a altura 2y. Bom, a integral dupla de ds é a área S, é a área por onde há fluxo. Então nós temos fluxo por essa área A e por essa área A. Então nós temos duas áreas em que o fluxo do campo elétrico é diferente de zero. Então a integral dupla de ds vai dar A mais A, porque eu tenho dois fluxos. Então eu tenho E vezes A duplicado. E isso é igual a 1 sobre ε0 vezes ρ vezes A vezes 2y. Nós podemos simplificar o A dos dois lados da igualdade, o 2 também, então o A e o 2. Logo, o campo elétrico ele tem magnitude dada por ρ vezes y, dividido neste caso por ε0, ρ vezes y sobre ε0. Muito bem. Se nós estivermos acima do plano XZ, o vetor campo elétrico está na vertical e para cima. Estará na vertical e para cima. Perceba como concorda a expressão. Acima do eixo X, os valores de y são positivos, então ele está na vertical e para cima. Abaixo do eixo X, os valores de y da coordenada, todos eles serão negativos. Então o vetor E vai estar na direção oposta ao vetor J, ao versor J. Muito bem. Então tá aí o campo interno. Agora, vamos calcular o campo elétrico em pontos externos a esse plano infinito de espessura 2A. Agora nós vamos imaginar uma superfície gaussiana fechada maior. Então vamos imaginar aqui de novo o plano, vou fazer um desenho um pouquinho menor do plano em questão, com as cargas elétricas distribuídas ao longo desse volume. E eu vou construir agora uma superfície gaussiana fechada que envolve o plano infinito desta forma. Então observe aqui a figura em questão. Nós temos aqui o eixo Y, nós temos aqui o eixo X, a minha origem O eixo Z saindo do plano da página perpendicularmente e o plano infinito aqui ilustrado. Muito bem. O problema, ele se assemelha muito, pelo menos do lado esquerdo da igualdade, ao do item A, porque nós temos exatamente as mesmas considerações, né? O vetor campo elétrico vai estar orientado na vertical e para cima, fora da distribuição volumétrica, o versor da normal externa também, na superfície da base a mesma situação, menos E, menos N versor, e aí a gente não pode esquecer que essa espessura aqui, ela vale 2A, pensando na medida do comprimento da espessura. Bom, vamos lá. O fluxo do campo elétrico ao longo dessa superfície gaussiana fechada S se resume ao fluxo na superfície do topo e da base. O fluxo na superfície lateral do cilindro vale 0. Então, eu vou ter mais uma vez a mesma situação.
Então, esse produto escalar vai nos dar E, a magnitude de E permanece constante, sai da integração dupla. Eu vou ficar com a integral dupla de ds, que vai corresponder de novo a 2 vezes a área A, que eu estou assumindo aqui do nosso cilindro. Vamos colocar a área da base aqui, por exemplo, que é igual à área do topo. Então, o lado esquerdo, ele permaneceu inalterado. Então, já vou colocar aqui direto. 2EA. Muito bem. O lado direito, ele sofre alteração porque agora a carga envolvida é a carga que está contida aqui apenas. Então, está aqui o nosso volume em questão, ó. Essa é a carga envolvida. Ela está no interior desse volume. Então, quando eu faço 2EA igual a carga envolvida sobre ε0, isso vai ficar 1 sobre ε0 que multiplica. A carga envolvida é a densidade volumétrica ρ vezes o volume onde essa carga está confinada. O volume é a área da base, por ser a mesma, vezes a altura, que vale 2A apenas. Então, 2A. Mais uma vez, eu vou cancelar 2A com 2A, 2A com 2A, e o campo elétrico E vai ser dado por ρ vezes A sobre ε0. Perceba que o campo elétrico é uniforme em pontos externos. Por quê? ρA e ε0 são constantes. Então está aqui o vetor E na direção J versor. Muito bem. Se nós estivermos, acima do eixo X, na região externa, eu vou ter mais ρA sobre ε0J. E se eu estiver abaixo do eixo X, na região externa ao plano infinito, nós vamos ter menos ρA sobre ε0J. A é uma medida de distância para nós, então A é positivo nas duas expressões, perfeito? Com isso a gente comprova. O campo elétrico é uniforme para pontos externos, sua magnitude é constante em todos os pontos do espaço, e a magnitude do campo elétrico para pontos internos varia com Y. À medida que essa altura Y aumenta, o campo aumenta proporcionalmente. E o valor máximo vai ser o valor quando Y coincide com A. E aí eu estou na região externa, como aqui ilustrado. Agora, vamos comprovar a equação de Poisson. Vamos chamar aqui de item C. Nós sabemos que a equação de Poisson nos diz que o divergente do campo elétrico E é igual a ρ sobre ε0. Nós sabemos que só existem cargas elétricas no interior do plano infinito. Externamente, não há cargas elétricas. Então vamos colocar aqui a fórmula do divergente. O divergente é o produto escalar do operador diferencial del pelo vetor E. Eu vou abordar da seguinte forma. É del x da componente EX do campo mais del y da componente EY mais del z da componente EZ do campo. Então vamos imaginar de forma geral o vetor campo elétrico dessa forma. EXI mais EYJ mais EZK e o operador diferencial del, só para retomar, ele é del x na direção I mais del y na direção J mais del z na direção K. Então quando eu faço o produto escalar, eu aplico cada derivada parcial ao componente correspondente do campo elétrico. Bom, para pontos internos, observe. O vetor campo elétrico só tem componente na direção Y. Então essa derivada parcial vai para zero. Essa derivada parcial vai para zero. Agora vamos tomar a derivada em relação a Y da componente Y.
A derivada parcial em relação a y, só para repetir, em relação a y vale 1. Então, sai o 1 do resultado. Então, fica simplesmente ρ sobre ε0, comprovando aí a equação de Poisson. Muito bem. Perceba que no interior do plano infinito existem cargas elétricas. Existe uma densidade volumétrica ρ de cargas. Por isso que o divergente de E para pontos internos é distinto, diferente de zero, perdão. Agora, vamos para pontos externos. Se nós aplicarmos exatamente a mesma expressão do divergente para o campo em pontos externos, então observe o seguinte. Primeiramente, só existe uma componente do campo na direção do eixo y. Então, a derivada parcial em relação a x de x e a derivada parcial em relação a z de z, ambas continuam valendo zero. Neste caso, esta derivada parcial também se anula. Por quê? O campo permanece constante, ele é ρA sobre ε0 em módulo. Ou seja, não há variável y aqui. Então, a derivada parcial em relação a y da componente EY do campo é zero, porque a derivada de uma constante se anula. Perceba que o divergente do campo elétrico deu zero, concordando com o resultado. Fora do plano infinito, não há cargas elétricas. Ou seja, fora do plano, a densidade volumétrica ρ vale zero, não tem cargas. Se o ρ vale zero, o divergente do campo elétrico vale zero para pontos externos. Muito bem. Com isso, eu encerro essa questão. Até a próxima.